eu vou falar um pouco sobre diversidade cultural, por que raios isso é importante e por que a gente tem que pensar nisso, né? É, eu não sei se as empresas pensam nisso mesmo, ou se algumas pensam e têm a ideia errada sobre diversidade cultural. Hoje no Twitter eu até fiz uma brincadeira, né? Quem quiser me seguir no Twitter é só botar VEPO, VEPO. Até fiz uma brincadeira mais ou menos assim. Eu trabalho numa multinacional que tem uma origem europeia, né? Tipo, ela é meio irlandesa e meio trabalha com o chamado OpenNet, meio irlandesa e meio israelense, né? Então, mas assim, como é irlandesa, é europeia, né? E e se você parar para pensar, para bem para pensar, tipo, a Europa é muito focada em tipo diversidade cultural, essas coisas, quer ter gente de outros países, outras regiões. Você vê muita, se você procurar perceber, tem gente que de vários países que migram, que fazem essa rotatividade. E se eu botar um caminho no Google de carro daqui para o lugar onde eu vim, em Teresina, no Piauí, é a mesma distância de sair de Paris para Moscou. Então, todas as empresas lá estão pensando, cara, como eu injeto as pessoas de outro país, como eu garanto que elas estão bem na minha cultura, mas aqui a gente tem a mesma diversidade cultural no país, com certeza a gente tem a mesma, isso eu afirmo. Um nordestino morando em São Paulo, eu moro em Campinas há 20 anos, vou entrar aqui a pouco, um nordestino morando em São Paulo não se sente em casa, não se sente em casa. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar. Opa, tela errada, só um instante. Bom, primeiro eu vou dizer quem que sou eu, né? Eu vou dizer bem por cima mesmo. Eu sou um piauiense, moro em Campinas há 20 anos. Meu pai é piauiense e minha mãe é paulista. Meu filho é campineiro e eu sou engenheiro de software. Só. O que você supõe? Essa é a grande pergunta. O que você supõe? Quem sou eu? Isso é muito importante porque quando a pessoa pega e olha no meu RG, eu sou piauiense, ele supõe uma coisa que eu não tenho ideia e eu não quero saber. E aí você pode levantar algumas dúvidas. Cara, o que você fez fazer em São Paulo? Foi tentar a vida como que nem a música do tem uma música do, do Zé Ramalho, que ele fala, né, que como todo nordestino vai tentar a vida em São Paulo, que tem várias músicas dele que falam isso, né? O que você veio fazer? Onde você estudou? Tipo, essa é outra grande pergunta. Ah, cara, você gosta de praia, velho. Você gosta de praia. Putz, nordestino gosta de praia. E de uma rede, você adora uma rede. E depois você olha meu perfil do Twitter. Que foto é essa, cara? Você está onde? Na Europa, no Canadá? Tipo, você já supõe um monte de coisa, né? E aí, o que acontece? O que existe? Antes tipo, até depois de você ler esse slide, voltar um pouquinho, o que acontece? Antes de falar, eu quero falar uma coisa que eu creio justiça, não creio justiça punitiva, então eu não quero expor empresa, eu não quero expor ninguém, eu creio em justiça reparativa. Eu estou aqui para propor alguma coisa diferente. Eu sofri bastante com preconceito e eu quero propor uma coisa diferente. Então, o que acontece? Até porque essas coisas de estereótipo, elas não acontecem no nível racional. Em algumas pessoas, ela acontece, e se acontecer, você tem que ir na regada da sua empresa e denunciar. Mas tem algumas pessoas que isso acontece no nível irracional, subconsciente. E é nisso que eu quero trabalhar um pouquinho. Que estereótipo você tirou de mim? Quando eu falei que era piauiense, em que imagem você pensou? Você pensou nessa imagem de cima ou nessa imagem de baixo? Da onde você pensou que eu vim? Sempre que a gente conhece alguém, não importa alguém, se a pessoa fala alguma coisa dela, você já vai puxar um estereótipo. Alguém que você conhece, algum perfil que você conhece, e isso é o seu subconsciente agindo. Isso é normal. Isso, por muito tempo na história da humanidade, foi bom para sobrevivência. Estou falando disso lá no passado histórico longínquo da humanidade, lá quando você vivia em tribos e tipo, tinha que se proteger. Isso, no passado, isso é o subconsciente. Então, ou isso não é bom hoje em dia em cidades grandes, em momento. Veja bem o que eu estou falando. Isso não é bom hoje em dia em ambientes multiculturais, mas isso, uma vez, está no seu subconsciente. A sua memória evolutiva. Eu não quero saber o que você pensou, não tenho a mínima intenção de saber o que você pensou. Eu creio que 90% das pessoas do Sudeste pensam que eu vim da primeira imagem. Inclusive, tem algumas histórias muito engraçadas que eu vou até compartilhar aqui um post de blog que eu fiz, que é muito engraçado, que uma menina achou
uma menina perguntou para eu falei, eu vim de Teresina. Aí, nossa, ela falou, nossa, mas lá não tem água, né? Aí um amigo meu tomou a frente e falou assim, não, eles fazem xixi em caixa de areia. E ela acreditou que a gente fazia xixi em caixa de areia. Bom, cada um, né? Eu vim da cidade de baixo, né? Na verdade, socorro, falando assim, eu vim da cidade de baixo, Teresina é uma cidade que não tem praia, é uma cidade que fica no sertão, tipo, ela é desenvolvida, não tem prédios na foto, mas não se preocupa que tem, porque essa foto ela está apontando para a beira do rio, que tem uma cidade pequena no Maranhão, do outro lado, Teresina na beira do rio Parnaíba, um rio maravilhoso. Teresina é uma cidade maravilhosa, então é desenvolvida, tem todos os serviços que você pode imaginar. E aí eu vou mostrar aqui algumas respostas que eu já tive que dar quando as pessoas entendem que eu sou nordestino. Que às vezes eu tenho que falar, sim, eu sou do Nordeste e eu sou capaz de ser o que eu quiser. Porque às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você é do Nordeste, como você chegou aqui? Sim, eu tenho que falar assim, eu sou do Nordeste, eu sou um homem comum lá. Desculpa, na impressão não me apresentei, né? Eu sei que tem algumas pessoas eu sou um homem branco, aparentemente branco, mas tipo, eu não sou tão branco. Se eu estivesse pegando um pouquinho de sol, eu estaria um pouquinho mais moreno, porque a pele nordestina a descendência não é tão europeia, é mais como o nordestino do sertão, ele tem uma descendência do mouro, que é aquele povo de pele meio avermelhada que foi expulso. Então, meu avô era um homem de pele vermelha, que não era índio. Isso é muito interessante, que é a cultura, a gênese ética do Nordeste é totalmente distinto. Eu sou um homem comum do Nordeste, eu não sou grosso, nunca fui grosso e nunca serei grosso. Às vezes as pessoas supõem que eu sou grosso, você quebra macho. Eu falo, desculpa, eu nunca entendi esse estereótipo, né? Tipo, nem Lampião, que era o maior sinônimo, era o cabra macho que você se refere. Eu nunca entendi esse cabra macho, né? E sim, lá chove e tem supermercado. Que já me perguntaram se tinha supermercado em Teresina. Tipo, desculpa, tem. Teresina é uma cidade de 1 milhão de habitantes, tem tudo. E antes de a gente começar, eu estou me propondo a falar do que é diversidade cultural. Eu sou um homem do Nordeste. Eu sou nordestino. Isso não tem como tirar isso de mim nunca na vida. Você pode ter reparado que eu não tenho sotaque nordestino tão forte. Isso foi uma das coisas que eu tive que mudar na minha carreira para eu poder subir na minha carreira. Eu tive que apagar o meu sotaque. Foi proposital, foi pensado, e eu tive sucesso tanto em subir na minha carreira, quanto em apagar meu sotaque, que hoje muitas pessoas não reparam. Só que se a gente for falar de diversidade cultural, a gente vai viver agora num mundo de trabalho remoto que vai ser provavelmente muito diverso. Então, o que acontece? Se a gente for falar de diversidade cultural, a gente vai começar a pensar o que é cultura. Como a cultura se dá. Então, eu botei aqui umas 3 definições rapidinhas, né? Tipo, o que é a cultura? A cultura, eu mesmo defini, que é a herança imaterial que você tem. Por que é herança? Porque é algo que você herdou do lugar que você nasceu, do lugar que você viveu, da família que você nasceu, das famílias e das pessoas que você conviveu na sua vida inteira. Então, isso é a cultura. Isso você vai ter para a sua vida toda. De onde você veio, para onde você vai levar isso. No dicionário, você vai ver que são hábitos, crenças e conhecimentos. O que você come, a música que você ouve, o que você lê. E eu botei um outro ponto que eu botei aqui, que é aquilo que te faz único. Não existe ninguém igual a ninguém no mundo. Ninguém. Se chegar um outro teresinense na mesma empresa que eu trabalho, ele vai ser completamente distinto de mim, vai ter uma cultura completamente distinta da minha. Entendeu? Então, até algumas provocações aqui eu botei, né? Tipo, tem uma definição que surgiu lá em 2007, 2008, chamada deserto cultural, né? Que é, no fundo, na nossa cultura brasileira, a gente vive um deserto cultural, porque as pessoas não consomem cultura, elas só consomem cultura de massa, que é diferente de cultura. Então, mas eu não vou falar sobre isso, só estou falando assim, a gente vive um deserto cultural, isso reflete muito nas festas de empresa, né? Essa empresa sempre toca a música que está bombando na rádio, nunca toca as músicas que representam todas as pessoas, que representam algumas pessoas diversas na empresa, né? E uma outra provocação, tipo, a gente tem que o que é homogeneizar a cultura? É apagar os indivíduos, trazendo um indivíduo que não existe médio, ou é
trazer os indivíduos e mostrar eles. Então, isso que eu queria falar de cultura. Aí, eu nem comecei ainda. Então, continuando o que é cultura, a gente tem que se perguntar também como diversifica a cultura. Isso é muito interessante, porque a gente, quando pensa em diversificação, a gente pensa nos movimentos que existem, étnico, mas assim, tipo, é muito difícil você ver, não tem diretor negro, mas tipo, eu fico pensando assim, gente, eu vou entrar nisso daqui a pouco, um pouco mais à frente, mas o desafio de crescer, ele também se dá com a cultura, porque muitas vezes as pessoas. Eu vou tratar isso mais à frente, mas porque muitas vezes a gente não traz pessoas de periferia, a gente não traz pessoas de outras regiões, ou quando tem pessoas de outras regiões, ela é incapacitada de crescer por alguns motivos diversos que eu vou expor todos aqui. Então, só vou expor os motivos. Como diversificar? A gente pode diversificar tanto por contextos sociais diferentes. Por exemplo, a cultura de alguém de periferia vai ser diferente da cultura de alguém de centro. A cultura de alguém de um bairro intelectualmente mais cult, aí em São Paulo tem o Higienópolis, tem uma briga de Higienópolis com Santa Cecília, que Santa Cecília, eu moro em Campinas, né, tipo, aí meu trabalho em São Paulo, Santa Cecília é mais meio cool, assim, tipo, meio hippie, o Higienópolis é mais boizinho, o pessoal mais bonitinho, né? Isso é diversificação. Eu escolho um bairro diferente, escolho uma periferia, ou escolho regiões diferentes, ou escolho estratos sociais diferentes. A cultura varia. Varia em todos os âmbitos da sociedade. Em todos os âmbitos. Então, isso aí que é cultura. Agora, qual que é os desafios culturais? Agora que eu estou começando a minha palestra, o que eu quero falar? Qual que é os desafios que a diversidade cultural vai trazer para ambientes diversamente? O primeiro deles, eu botei 4 aqui, que todos eles podem cair num só. Primeiro, a estereotipagem. O segundo é a autoexpectativa. O terceiro são critérios autorreferenciados. E o quarto é o etnocentrismo. E você vai entender algumas provocações que eu fiz aqui no meio, que, assim, eu até posso ter errado nos termos, mas, assim, tipo, eu peço que vocês sejam benevolentes com a minha fala, né? Por que eu falei algumas coisas e levantei algumas provocações? Né? Vamos começar pela estereotipagem. Né? O que é a estereotipagem? A estereotipagem é a forma bonita de falar preconceito, basicamente. Tipo, eu estava conversando sábado com uma amiga minha, muito amiga minha, daqui de Campinas, e ela veio falar, não, porque nordestino é assim. Eu falei, desculpa, você me conhece há 20 anos. Você sabe que eu não sou assim. Não, mas é o que o estereótipo. Desculpa, aí todo estereótipo é errado. Todo estereótipo é errado. Ele acontece no nível subconsciente. Eu vou até trazer um texto aqui magnífico que eu achei. Eu não acompanho o Big Brother, e a ideia dessa palestra surgiu depois até que minha esposa, que está dormindo aqui do lado, porque ela está vendo a palestra, uma palestra, né? Que ela achou no Instagram, que era sobre a tal da Juliette. Né? Eu não vi um Big Brother. Não vi. Mas ela falou assim, nossa, eles falam que dela é a mesma coisa que na empresa falam de você, né? E isso acontece no nível subconsciente. Eu vou mostrar um texto para a gente demonstrar. Por que acontece isso? Porque a gente costuma associar uma coisa que a gente conhece com uma coisa que a gente não conhece. Então, assim, você conhece um padrão de piauiense. É muito comum, assim, eu até te garanto uma coisa, se você é de São Paulo, é muito capaz de você ter sido atendido por um garçom piauiense de Pedro II, que não é a região de onde eu vim. Pedro II conheço bastante, mas não é a região de onde eu vim. Porque a maioria dos garçons de São Paulo são piauienses de Pedro II. Por quê? Porque são brancos, têm um português correto, então preferem alguém que paga barato e preferem pegar garçons de lá. E o pessoal vem, né? Porque tipo, tem emprego bom, eles vêm. A minha análise sociológica de porque tem tantos garçons é um pouco do preconceito, né? Precisa de alguém barato, branco, tipo, eles pegam o garçom de Pedro II. Mas vamos lá. Então você acaba já perguntando, você é de Pedro II? Tipo, você não sei o quê? Mas vamos aqui, vamos falar o texto. Então, naquele post do blog da Juliette que eu falei, o cara citou um livro chamado Preconceito Linguístico. E eu quero ler esse texto aqui, é muito importante eu ler esse texto. Eu vou começar a ler.
Também existem o preconceito contra a fala característica de certas regiões. É um verdadeiro assinte aos direitos humanos. Por exemplo, o modo como a fala nordestina é retratada em novelas de televisão. Todo personagem de origem nordestina é, sem exceção, um tipo grotesco, rústico, atrasado, criado para provocar o riso, o escárnio, o deboche e o deboche dos determinados personagens do espectador. No plano linguístico, atores não nordestinos expressam-se no arremedo de língua que não é falado em nenhum lugar do Brasil, muito menos no Nordeste. Por aqui, o que está em jogo não é a língua, mas a pessoa que fala essa língua e a região geográfica, onde essa pessoa vive. Se o Nordeste é atrasado, pobre, subdesenvolvido, ou na melhor das hipóteses, pitoresco, então é naturalmente que as pessoas que lá nascem que lá nasceram e a língua delas que elas falam também devem ser consideradas assim. Então é isso que acontece. O Nordeste ele é tratado na TV como uma forma isso é bem talvez quem viva lá não repare isso porque tem as programações locais tudo, mas quem vive aqui repara nisso e repara que as pessoas têm esse subconsciente de que você é que nem um personagem um personagem da TV, que da novela, que matou a mulher, que não sei o quê, que bate na mulher, e as pessoas vivem isso. Tanto que uma vez eu até estava com. Não sei se era com uma moça que trabalhava comigo, ela falou: que você nunca sabe o que é não ser retratado na TV. Eu falei: eu sei o que é nunca ser retratado na TV. E tem um filme que teve retratado um personagem piauiense, chama. Eu não vou citar o nome do filme, mas o personagem piauiense era aquele que traía todo mundo. E eu fiquei: poxa, por que o piauiense tinha que trair todo mundo? Por que ele tinha que ser o personagem que tem medo? Era um filme de guerra, ele tinha que ser o personagem que tem medo. Então, o Piauí nunca é retratado na TV, quando é retratado de forma ridícula, né? E as pessoas creem nisso, né? O estereótipo criado. O próximo ponto que eu quero tratar é a autoexpectativa. Eu espero que o outro sempre faça da forma como eu faria. Isso é comum, assim, tipo, eu vi até o pessoal falando biscoito bolacha, né? Eu não entendo nada dessas brincadeiras, eu nem lembro como eu falava antes, que tanto tempo que eu moro aqui que, tipo, eu até esqueci como a gente falava no Piauí. Mas a autoexpectativa acontece, por exemplo, se espera, o pessoal de São Paulo se espera que você chegue no trabalho às 9. Aqui em Campinas se espera que você chegue no trabalho às 8. No Rio se espera que você chegue no trabalho às 10, porque você foi dar uma caminhada na praia. E você já julga a pessoa de acordo com o que você está esperando. Você espera aquilo e você julga a pessoa. Você espera que ela faça alguma coisa e você já julga ela. Você não dá espaço para a pessoa, você não abre espaço na sua cabeça para você pensar, pô, por que a pessoa fez aquilo? Qual que é qual que é a minha expectativa? Então, autoexpectativa também é um problema em ambientes diversos culturalmente. A terceira são critérios autorreferenciados, né? Por exemplo, vamos ver critérios autorreferenciados, né? A gente tenta dar critérios para avaliar a pessoa do critério da minha cultura que eu tenho, né? Então, tipo, eu quero que isso seja feito dessa forma. O cara falando que sou gaúcho, trabalhei no Nordeste por um ano, várias vezes, praticamente tive vontade de montar um time misto de gaúchos nordestinos para o Projeto São Paulo. Cheguei a ouvir coisas tipo, puxa, onde você achou baianos tão loucos por trabalho? Exatamente, as pessoas... E detalhe, você que é gaúcho, a gente, como não existe na mentalidade do Sudeste o conceito do piauiense, quando as pessoas me conhecem, elas tentam me referenciar pela Bahia. E falam, mas você não tem cara de nordestino. Por quê? Porque você não é negro. Eu falei, meu amigo, mas eu não tenho... Você acha que eu nasci onde? No Pelourinho? Eu nasci em Teresina, que, tipo, é totalmente diverso tecnicamente, a origem do estado, lá, é totalmente diferente. Tipo, detalhe, eu posso ter nascido lá, minha mãe era paulista, neta de italiano, tipo, é branco, meu pai é neto de negro com mouro, né? Português não, tipo, piauiense, né? Tipo, a gente acha que é mouro porque é terra bem escura, mas até outra coisa que acontece, né? Uma vez eu conversando com alguém que era do movimento negro, falando, porque você sabe a sua origem, e porque todo mundo sabe a sua origem. Eu falei assim, meu amigo, você é minha origem do lado da minha mãe, que veio da Itália. Do lado do meu pai, tudo que eu sei que veio de Jerumenha, no interior do Piauí, só isso.
E a gente só sabe até a nossa avó, porque ninguém dá bola para isso no Nordeste. Isso é um conceito tão sudestino, vou falar que nem a Demária, né? Esse conceito de eu sei toda a minha origem, é um conceito tão sudestino que ele perde todo o sentido do Nordeste. No Nordeste, ninguém sabe a sua origem, ninguém. Todo mundo é brasileiro, vim aqui da cidade de uma cidade tal, lá, tipo, vim de Jerumeia, vim de Floriano, vim de Araripina, vim de Terra Serra Talhada, mas, tipo, você não vai ter um referencial além disso. Então, são critérios autorreferenciados. Quando a pessoa avalia o trabalho é bom se o cara acordar cedo. O trabalho é bom se o cara fizer da maneira que eu quero. Tipo, né? E por fim, o etnocentrismo, né? Eu espero que... Isso aqui é muito marcante. Teve até uma... eu espero que a cultura do outro seja igual à minha. Isso aqui é muito marcante, principalmente assim, as 10 empresas tipo, dentro da própria cidade, existe muito etnocentrismo, principalmente nas festas de fim de ano de empresas. Tipo, assim, tipo, eu trabalhei em 90% das empresas, não, 90 não, eu trabalhei em 6 empresas. Eu creio que só uma, a festa que foi escolhida pelos próprios desenvolvedores, mas na outra era toda assim, o time de RH impondo a música para os desenvolvedores, e ninguém dos desenvolvedores gostavam da música, obviamente, porque, tipo, a cultura é diversa. A cultura entre RH e desenvolvedores é diversa. Então, mas isso o etnocentrismo é muito interessante. Teve uma matéria de uma revista nacional, mas ela tem o foco dela em São Paulo, que ela postou lá nordestinos que se fizeram a vida em São Paulo. E ela postou uma imagem do Nordeste, usando até umas xilogravuras, que eu estou usando aqui as xilogravuras, né? Mas ela sempre o cacto, sempre o cacto, sempre seco, né? Eu fiz questão de mostrar uma foto da minha cidade, posso até voltar para vocês verem, que é uma cidade verde. Nordeste tem... Nordeste... Não, isso aqui é minha cidade, aqui... Opa, voltou demais. Minha cidade você vê, tem árvores aqui, é uma cidade verde, a gente não é cacto, né? A gente não idolatra cacto, né? Cacto que idolatra que é do sertão, mas o sertão muito mais seco do que você pode imaginar. Etnocentrismo, vamos lá. Etnocentrismo. E aí eu chego no último ponto da minha apresentação, né? Eu até nem sei até que horas vai, eu tenho que, se alguém quiser escrever aí, como a gente pode ter uma diversidade cultural efetiva, né? Como a gente pode ter, por exemplo, o RH, como o RH pode, já que a gente vai viver num mundo pós-pandêmico, um mundo que o mundo pós-pandêmico vai ser um mundo sem distâncias, né? Já que vai estar as pessoas mais digitalmente do que fisicamente, como a gente pode ter um time de diversidade cultural? Onde a gente está fazendo o recrutamento? Como a gente está fazendo o recrutamento? Como a gente faz a integração? Uma coisa muito interessante que eu sempre fui um cara que eu sou do Piauí. Eu fui do Piauí, sou do Piauí inteiro. Ninguém nunca me perguntou como é do Piauí. Eu estou morando há 20 anos em São Paulo, ninguém nunca me perguntou. Na verdade, eu tive até alguns. Assim, tipo, são pessoas até que eu perco até a oportunidade de conviver, né? Que a pessoa chega... quando eu entrei na faculdade, né? Eu fiz Unicamp, aqui em Campinas, e uma pessoa perguntou, nossa, eu sempre quis conhecer alguém do Piauí. Disseram que lá, cara, disseram que lá é um bang, né? Tipo, que nem Noroeste. Eu falei, hã? Diz que... Cara, imagina que nenhum político sai de lá vivo do cargo. Aí eu falei assim, meu amigo, eu acho que nenhum prefeito da minha cidade morreu assassinado. Já da sua, acabou de morrer, né? Eu falei assim, tipo, e aí, acontece, na minha cabeça, aquilo cortou. Tipo, eu falei, cara, eu não vou conviver com esse cara não vale a pena, não vou me estressar. Mas, às vezes as pessoas têm esses contatos com a gente, são o que a gente chama de microagressões, né? A pessoa chega pra gente, ela tem até uma boa intenção, mas ela não tá nem aberta pra gente se conhecer, ela só quer validar os estereótipos dela, né? E aí, o último ponto, né? Que vai ser o que eu vou tratar agora. Como o crescimento das empresas acontece? Porque o nordestino ele não vai ter dificuldade para entrar numa empresa. Ao contrário do que muitas pessoas, ele não vai ter dificuldade para entrar. Mas ele nunca vai crescer. Ele nunca vai crescer. Pelo seguinte motivo. Vamos aqui. Eu até botei aqui um termo que é políticas para favorecer a diversidade cultural. As empresas elas têm que ter políticas que ajudam a favorecer a diversidade cultural. Porque o que aconteceu no meu caso? Isso aconteceu, assim, acho que demorou uns 10 anos. Eu até fiz, no ano passado, um treinamento
um fonoaudiólogo para mudar o jeito que eu falar, para reverter essas situações, né? Porque junta duas coisas. Eu tenho um sotaque nordestino e eu sou de uma família. Eu falei, minha mãe era paulista, neta de italiano. Eu sou de uma família italiana que fala rápido e fala alto como se estivesse bravo. Então, eu tenho essa. Então, o que acontece? Toda avaliação de de crescimento na empresa, eu sempre avaliado como uma pessoa grossa, é uma pessoa que não sabe se comunicar, é uma pessoa que não tem tato. E eu falava assim, pô, como assim? Eu não tinha sabedoria de falar assim, pô, me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Que eu fui grosso com alguém. Porque eu não sou grosso. As pessoas supõem pelo meu sotaque, que na época do mercado era muito maior, eu falava muito mais rápido, eu falava com um sotaque bem piauiense, puxando o V virava um R, né? Não era vamos, é ramo lá. Eu falava de um jeito bem distinto, e eu era tratado como grosso. Assim como se você viu Big Brother, parece que a personagem, né? Eu falo como se fosse a pessoa, a moça, era tratada da mesma forma, né? Então, que as empresas têm que fazer? Elas sempre têm que ter critérios objetivos. Porque no dia que eu aprendi isso, eu comecei a questionar assim, tudo bem, você está me tratando dizendo que eu sou grosso, me dá um exemplo. Se você conseguir me dar um exemplo, eu assumo. Se não, eu estou achando que você está sendo preconceituosa contra mim. Tem que ter fatos concretos. Avaliações não podem ser subjetivas. Por quê? Porque no momento que você vai chegar um time e tem um nordestino, vai ter um cara lá que ele não gosta de nordestino. Ele odeia. Eu já ouvi isso no primeiro dia de trabalho numa das empresas, que nem está no meu LinkedIn. Eu removi ela do meu currículo e ninguém nunca vai ver. As pessoas falam, eu não gosto do seu tipo de pessoa. E falam na cara. E muitas vezes você vai ser avaliado, se você fizer uma avaliação 360, você vai ser avaliado por esse tipo de pessoa. A outra coisa, tem que ser avaliações constantes e tem que ver o andamento, por exemplo. Como é que está o Vitor? Como é que o Vitor andou? Como é que o Vitor andou? O Vitor evoluiu, por exemplo, o Vitor evoluiu na questão de comunicação dele, que nunca existiu questão de comunicação na vida, na verdade, o que existia era um preconceito contra o meu sotaque. O Vitor evoluiu, beleza. Então ele está crescendo. Então, o nordestino não vai subir baseado nisso. Eu estou falando do interior de São Paulo, gente, que é muito mais não cosmopolita que São Paulo. Então, assim, sobre o perigo de uma. Deixa eu prestar atenção aqui, se eu ler o comentário eu me perco, né? Vamos lá. Vamos continuar. Devemos bloquear a autorreferência, né? A primeira coisa que tem que ter a ver o diálogo, né? A gente tem que conversar com as pessoas. Por exemplo, uma coisa de autorreferência muito comum que acontece quem mora em Campinas e às vezes tem que trabalhar em São Paulo, né? São Paulo, o dia começa nas empresas às 9 da manhã, aqui começa às 8. Então, tipo, se você marcar a reunião às 8, às 9, às vezes na empresa lá na Zona Sul, ninguém vai gostar dessa reunião. Aqui em Campinas já vai gostar, porque, tipo, eu entrei às 8. Só que é uma coisa tão boba, mas, tipo, dá briga. Dá briga, assim, dá desentendimento, dá atrito. Então, o diálogo é uma coisa que tem que ser valorizada. Já chega a pessoa, pô, cara, você é de Goiânia, velho. Nunca conheci ninguém lá. Me fala sobre você. Sobre você. Pô, você é de Manaus, cara. Pô, você é de Santarém, no Pará, cara. Pô, fala aí de você, cara. Expõe quem você é. Tem que ter critérios bem estabelecidos. Quando você vai avaliar alguém, você tem que ter critérios bem estabelecidos. Fala assim, Vitor, cara, eu quero, o cliente, velho, ele acorda às 8 da manhã. Ele liga, hoje eu trabalho com o time da Irlanda, né? Então eu tenho que estar às 6 da manhã em pé, e às 7 da manhã eu tenho que estar online já para ter reuniões com clientes, não, desculpa. A minha empresa é irlandesa, né? Então eu tenho reuniões com o meu gerente, né? Os comentários longos eu não consigo ler agora, né? Eu tenho que ter reunião às 6 da manhã. Isso é um diálogo. Tipo, apesar do meu trabalho começar às 9, desculpa, às 7 eu já estou em reunião, né? E é uma coisa que é um diálogo, tipo, abdiquei, começa um pouquinho mais cedo, mas termina um pouquinho mais cedo. Isso tem que ter expectativas pré-definidas. Quando você vai conversar com pessoas de cultura distintas, você tem que ter critérios pré-estabelecidos e expectativas pré-definidas. Isso é até muito legal. Uma vez eu conversando com um cara de UX, de UI, desculpa,
que ele estava fazendo os ícones, e pediram uns ícones vintage para ele. Ele foi, cara, de 30 e poucos anos, foi no que era vintage para ele, né? Cara, só que o gerente dele tinha, ou a pessoa que pediu tinha 20 e muitos anos, né? Então, tipo, o que é vintage para quem tem 30 e poucos, não é vintage para quem tem 20 e poucos, né? E, tipo, são critérios pré-estabelecidos, né? Não vamos estressar, não estressa por isso, tipo, avalia a pessoa por critérios bem estabelecidos, né? E a última é bloquear o etnocentrismo. Essas três características tem que bloquear. Tanto a estereótipo tem que bloquear. Nenhum estereótipo é certo. Nenhum. E para bloquear o etnocentrismo, você não pode supor coisas. Às vezes as pessoas são até bem intencionadas. Ah, eu fiz isso aqui porque você é piauiense. Ah, eu botei essa música porque você é piauiense. Eu falo, meu amigo, eu odeio esse tipo de música, porque todo mundo diz que eu tenho que gostar dessa música. Eu odeio exatamente porque todo mundo força, aí eu isso, eu não gosto. Entendeu? É, é até irônico comentar isso, mas eu não sei se isso aconteceu bastante no passado, quando o meu sotaque era mais forte, né? Mas é a suposição, a pessoa supõe que você gosta de uma coisa que você não gosta e dar espaço para a cultura do outro. Né? Em algum momento você pegou algum nordestino, uma empresa de São Paulo, e tem espaço para falar um pouco da sua região, de onde você vem, quem você é, como você vive. Então é isso, pessoal.